Olá, pessoal. Vou falar um pouco deste livro aqui. Paulo, o 13º apóstolo, Ernest Renan. Isso aqui é uma publicação da editora Martin Claret, de 2003. Esse livro do Ernest Renan, né? Renan, ele é um autor ali do século XIX e ele tem uma leitura assim bastante acessível, muito mais histórica do que propriamente teológica, né? E ele foi escrito em 1869, esse livro. Ele foi um estudioso influente do Jesus histórico, né? E ele trata então da figura do papel do Paulo, né, como fundador do cristianismo universal, né? Então Paulo vai ser aquele que vai tirar o cristianismo dessa visão mais sectária que estava inserido o judaísmo. Então ele vai falar desse processo de ruptura com o judaísmo, em que Paulo foi uma figura central nesse processo. E também uma figura bastante problemática que ele é. Ele traça Paulo como uma figura autoritária, capaz de tomar decisões radicais, né? E também fala da profundidade teológica de Paulo. Então, eu vou destacar algumas passagens aqui na página 97. 97, ele vai falar sobre essa ruptura, né? Essa ruptura que é quando os cristãos começam a aceitar os gentios sem necessidade de circuncisão e sem necessidade de cumprir as restrições alimentares, né, judaicas, né? Então, se continuasse nessas exigências, que para o gentio era um choque muito grande, né? Você O que estava em questão aí, o que estava em jogo, era saber se o cristianismo seria uma pequena seita ou uma religião universal. Se o pensamento de Jesus seria anulado pela incapacidade dos seus discípulos, ou se esse pensamento, sua própria força, triunfaria sobre o preconceito de alguns espíritos estreitos e atrasados, que estavam quase a substituir-se a Jesus e a esquecê-lo. Então ele fala desse momento que era chave para o cristianismo, né? Saber se ele vai assumir esse papel universal ou não. Bom, aqui ele fala de divergências entre Atos e Gálatas, né? Ele se refere, por exemplo, aqui na página 102, onde ele fala aqui da conversa que Pedro teve com, na verdade, Paulo teve com Pedro, né? Paulo repreende Pedro por estar comendo junto com os gentios, né? Então a história desse episódio é nos revelada por duas descrições, a de Atos, capítulo 15, e de Gálatas, capítulo 2. Essas duas narrativas apresentam divergências muito importantes. Para reconstruir com mais exatidão dos fatos, é a de Paulo que deve ser escolhida, a das cartas. O autor dos Atos dos Apóstolos escreve sobre o impulso de uma grande preocupação política. Do ponto de vista doutrinário, é pelo partido dos pagãos, mas a respeito de questões pessoais é mais reservado que Paulo. Pretende apagar as divergências que existiam. Então, o autor de Atos, ele está querendo minimizar conflitos. Enfim, pretende basear a teoria de que tendia a prevalecer sobre o poder da Assembleia da Igreja, atribui-lhe assim um caráter conciliatório que não teve, como se pretende, e a Paulo uma docilidade contra a qual ele protesta. Tá? Então fala dessa divergência aí com as cartas. Ele vai voltar a falar isso na página 109, onde ele fala de Atos 15, 20 e 1 Coríntios 8, 10, ao capítulo 10. É impossível a autenticidade textual do decreto transcrito. Está falando do Concílio de Jerusalém, que teve aquela decisão que os gentios poderiam comer carne, não precisam fazer circuncisão, né? Segundo ele, é muito questionável se de fato houve essa decisão ali. Ele cita 4 motivos. Em primeiro lugar, porque Paulo, em Gálatas 2, teria citado esse decreto se ele tivesse existido. Gálatas 2, Paulo vai repreender Pedro, ali porque está comendo entre os gentios. Por que ele vai repreender se Pedro está seguindo as decisões do concílio? Né? Assim, esse é um ponto. O concílio teria sido lá por volta de 49. Aquele episódio, ele está lá por volta dos anos 50, depois do concílio. Então, por que haveria de repreender? Segundo, por que Gálatas 2 não tem nenhuma orientação de um tal decreto? 3. Por que
o que se descreve em Atos 21, 18 e seguintes, e mesmo 16, 3, não se explicariam com essa hipótese. E quarto, por que a doutrina de Paulo sobre as carnes imoladas, em 1 Coríntios 8, está em contradição com o decreto? E quinto, por que o Partido Judaico-Cristão negou sempre a legitimidade de toda a revogação de uma parte da lei, o que não se conceberia a questão tivesse sido canonicamente regulado por pessoas como Tiago e Pedro, cuja autoridade suprema foi sempre proclamada pelo Partido Judaico-Cristão. Tiago e Pedro foram sempre reconhecidos como judeus exemplares. E o judeu jamais aceitaria a entrada de pessoas não circuncidadas. Então, como é que Tiago e Pedro continuariam com essa popularidade entre os judeus se eles tivessem concordado com essa decisão no concílio? Tudo isso aqui leva o Renan a concluir que o concílio pode ter existido, mas essa decisão consensual não foi consensual, tá? Principalmente porque as cartas de Paulo não falam dessa decisão, desse concílio tomando essa decisão. Então, ele chama atenção para esses aspectos aí. Muito obrigado, então.